Será que você já venceu o tabu de levar o seu dinheiro e a sua vida financeira para dentro de um setting terapêutico? Para refletir sobre essa relação, para compreender a raiz dos seus comportamentos financeiros, por que aqueles hábitos estão tão enraizados e de onde eles vêm? E assim poder tomar decisões emocionalmente mais maduras sobre a sua vida financeira? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro numa perspectiva emocional e relacional, tentando entender como a nossa vida financeira interfere no nosso mundo interior e como o nosso inconsciente anda dirigindo o nosso dinheiro em direção às nossas relações. E alerta! Hoje é dia de polêmica. Hoje é dia da gente conversar sobre um tema que vem ganhando muita força em algumas rodas de conversa sobre o que é feminino, sobre o que é masculino e principalmente sobre dinheiro. Tem se entendido e tem ficado muito forte alguns movimentos de começar a dizer que a mulher tem que retornar para dentro de casa, ela tem que voltar a ser dona de casa, que isso foi o que fez o mundo ficar do jeito que tá, que a mulher não está cuidando dos filhos, que a mulher não está mais cuidando do seu lar e que Deus me livre de mulher CEO, porque uma mulher CEO tem uma lista de prioridade que é primeiro a empresa, para depois o filho, depois a família e depois eu como marido. E esse tipo de discurso tem ganhado muita força e tem feito muita gente tomar decisões sobre o seu dinheiro que não são decisões que são benéficas no longo prazo. Inclusive, se você conhece alguém que pode se beneficiar muito dessa conversa, quem sabe até mesmo refletir de forma mais aprofundada sobre feminino, sobre masculino e sobre como o dinheiro realmente está no meio disso tudo, já encaminha esse episódio para ela, traz ela aqui. Vamos refletir juntas sobre o papel do dinheiro na energia feminina e talvez, quem sabe, encontrar soluções diferentes para as questões que a gente carrega. Então, você já deve ter ouvido por aí alguém dizer que, o feminismo destruiu a nossa vida, porque ser feminina é quando a mulher usa rosa, quando ela está bem maquiada com coisas com maquiagens leves, quando ela fala de um jeito super doce, quando ela se coloca de uma forma submissa ao marido, quando ela cuida do lar, porque a mulher que realmente é feminina, ela cuida do lar, cuida dos filhos, porque é biológico isso. Nós nascemos com um aparato biológico que nos faz querer, desejar e saber que o nosso lugar de brilhar, porque é a nossa função biológica, estar dentro de casa, cuidando dos filhos, do marido e do ninho. Talvez você tenha ouvido isso de alguma forma, ou talvez você ache isso, de que feminino, de que ser feminina é uma quantidade de padrões e comportamentos estereotipados que dizem: aquela mulher é super feminina, aquela mulher não é feminina de jeito nenhum. E na verdade, há uma série de conceitos errados que pessoas, seja por ignorância, por não conhecer exatamente o que estão falando, seja por conhecerem muito bem o que estão falando e usarem essas informações para controle e manipulação de uma outra pessoa, você talvez conheça pessoas que estejam usando essas informações de um jeito doloroso, de um jeito que prejudica uma outra pessoa no longo prazo. Não é difícil encontrar, inclusive, em algumas rodas de conversa, pessoas que, inclusive, de uma forma muito inocente, dizem: hoje eu não estou me sentindo feminina porque eu não pus um salto, porque eu não pus um batom, porque eu não pus um brinco, porque eu falei muito palavrão. E esses conceitos muito estereotipados, muito cheios de regras, de comportamentos que validam o que é feminino e masculino, eles estão deturpados versus aquilo que originalmente foi definido como uma energia feminina e uma energia masculina. Eu posso estar redondamente enganada, inclusive se você conhecer alguém que tenha falado isso antes dessa pessoa, me avisa, porque nos meus estudos, quem eu encontrei
que mais profundamente definiu o princípio feminino e o princípio masculino e disse que existem essas duas forças psicológicas, essas duas forças dentro de nós, foi o Jung, há 100 anos atrás. Ou seja, é um conteúdo, é uma informação altamente relevante e também muito nova dentro da comunidade científica. E quando ele delimitou e definiu essas duas forças, ele nunca falou em nenhum dos seus livros, em nenhum dos seus escritos, que a energia psíquica feminina é uma particularidade de mulheres ou a energia psíquica masculina é uma particularidade de homens. Mulheres têm energia feminina, homens têm energia masculina e as coisas não se misturam. Pelo contrário, o que ele disse foi: homens e mulheres têm dentro de si, na sua formação psíquica, inclusive na sua formação biológica, as duas forças, a feminina e a masculina, que o Jung chamou de princípio Eros e o princípio Logos. Eros é o princípio feminino, Logos é o princípio masculino. E quando ele começou a definir esses dois princípios, ele nunca teve a intenção de estereotipar ninguém, de dizer o princípio feminino, também chamado de Eros, é ficar em casa, lavar a louça, cuidar dos filhos. Ele nunca disse isso. Ou ele nunca disse que Logos, o princípio masculino, é você trabalhar, você ir para fora de casa, você ganhar o seu dinheiro e, através do seu trabalho, você trazer o dinheiro para casa para que o Eros, o princípio feminino, faça o gerenciamento desse dinheiro e cuide da prole. Ele nunca falou isso. Inclusive, biologicamente, isso não faz o menor sentido. Até porque, se você olha na natureza, nos mamíferos, dos seres sexuados, ou seja, são seres que têm gêneros diferentes e têm formas de fecundação que precisam de um princípio masculino, do princípio feminino em espaços diferentes, em corpos diferentes, não há uma unanimidade. Existem mamíferos cuja fêmea é quem caça, é quem manda, é quem é a líder do grupo, como por exemplo os elefantes. Os elefantes, eles são matriarcais. Os cachorros do mato, selvagens, eles são levados, eles são guiados por mulheres, são guiados pelo feminino. As baleias, elas também têm uma guiança do feminino. O masculino tem outra participação. O macho, na verdade, tem outra participação dentro desses grupos. Então não faz o menor sentido alguém dizer que nós nascemos biologicamente preparadas para cuidar da casa, porque nem na própria biologia selvagem isso pode ser provado, não tem como. O princípio feminino e o princípio masculino, eles regem, na verdade, áreas na nossa psique, áreas dentro da gente, e cada um deles tem uma função, uma funcionalidade específica dentro da nossa vida. Quando a gente fala do princípio masculino, ou logos, a gente fala de discernimento, a gente fala de diferenciação, a gente fala de separar aquilo que é branco do que é azul, do que é vermelho, do que é amarelo. Esse é um processo de diferenciação. É entender uma montanha de sementes e o logos, é o princípio masculino, que chega nessa montanha de sementes e diz: semente de girassol, semente de papoula, semente de abóbora. Ele separa e dá nome para as coisas. E depois que ele vai categorizando, vai separando, ele vai categorizando aquilo e vai começando a criar um conhecimento através desse discernimento. Então, quando ele tem uma montanha de sementes, ele diz semente de girassol, semente de papoula, semente de abóbora, ele não está dizendo isso do éter, ele vai olhar para as sementes e vai dizer assim, cara, todas as sementes que têm um formato mais alongado e tem uma capinha preta com umas listras brancas, são todas meio parecidas, são todas iguais, então eu posso colocar todas no mesmo montinho.
E quando eu coloco elas no mesmo montinho, eu defino que essas características vão ser chamadas de girassol, sementes de girassol. E todas as sementes de girassol vão ter essa capinha com uma listrinha preta, uma branca, e vão vir daquela flor amarela tão bonitinha que acompanha o sol durante o dia. Esse é o princípio masculino, o logos. Ele é o princípio que rege as leis, o modelo, o ideal, a diferenciação entre partes, o pensamento mais mecanicista, mais voltado para as partes. Ele tem um princípio mais masculino, ele tem um princípio masculino mais atuante ali. Ele fala sobre consciência, ele fala sobre aquilo que eu olho e eu digo, eu entendi o que está acontecendo. Então, ele rege o conhecimento técnico, ele rege o raciocínio lógico, ele rege partes da nossa vida que são importantes de nós podermos nos guiar por. Através do princípio masculino, nós fazemos reflexões sobre diferenciação, sobre a separação daquilo que é azul, preto, vermelho, amarelo, daquilo que é benéfico, daquilo que é maléfico, daquilo que é alto, que é baixo, que é direita, que é esquerda, e ele sai diferenciando tudo. Essa é a função do princípio masculino, chamado pelo Jung de logos. Ele tem uma importância crucial na nossa vida, de todos os seres humanos, porque você vai perceber enquanto eu estou falando que você tem essa capacidade de diferenciar coisas, de diferenciar pessoas, de saber quem é aquela pessoa que você pode confiar e a pessoa que você não pode, a pessoa que mora no andar de cima, da pessoa que mora no andar de baixo, da pessoa que é mais velha, a pessoa que é mais nova. Então, esse princípio nos permite, inclusive, estabelecer relações e reflexões da diferença entre as coisas. E à medida que ele vai fazendo essa diferenciação, essa separação e o discernimento entre as coisas e categorizando, nós vamos nos relacionando com esses objetos e com a vida e com tudo que vai se apresentando na nossa frente de um jeito de, isso é azul, eu gosto de azul, azul é bom. Esse é verde, não gosto. A última vez que eu comi verde eu passei mal, não como verde, verde não é legal para mim. E ele sai fazendo essa categorização porque é importante, porque é vital que a gente faça isso. É vital que a gente entenda e faça um discernimento, faça uma diferenciação entre os objetos que estão na nossa frente, daquilo que é certo para a gente, daquilo que é errado, daquilo que vai para o cantinho, olha, tudo que está aqui é correto para mim, tudo que está aqui não é legal para mim. Então, ele faz isso. O princípio Eros, na verdade, o princípio feminino chamado de Eros, ele é o oposto complementar. Enquanto o masculino rege o discernimento, o feminino vai reger a união. A coisa que é toda junta, aquilo que é menos diferenciado, aquilo que está mais unido. Quando o masculino rege o raciocínio lógico e o conhecimento teórico a partir de uma leitura e de diferenciação do ambiente, o feminino vai fazer isso através da experimentação. Existe o quente e existe o frio para o masculino. Para o feminino, ele vai dizer assim: esse é mais quente que aquele. Mas qual que é o quente, qual é o frio? Ela vai dizer, não sei, esse é mais quente do que esse, mas nenhum dos dois está frio, porque os dois estão quentes. Mas o que é frio? Então a gente vai ter que entender as coisas. Enquanto o masculino é o processo de diferenciação, o feminino é um processo de contextualização. Para o masculino, o que é certo, independente da situação. Para o feminino, aquilo que é importante e que tem valor depende de situação em situação, de relação em relação, de pessoa para pessoa. O masculino, ele tende a coletivizar. Quando ele encontra um padrão, ele é muito bom em encontrar padrões. Quando ele encontra um padrão e ele define um padrão, ele diz tudo que está dentro desse padrão diz respeito a isso aqui. E o feminino não. Ele é uma contextualização
todas as rosas não são iguais. O masculino diz: ah, já vi todas as rosas são iguais, elas são cor de rosa, elas têm um cheiro X, elas têm tantas pétalas e elas nascem desse jeito. Tipo, já entendi o que é rosa. O feminino, Eros vai dizer assim: nenhuma, não tem uma rosa igual a outra. Todas são únicas e especiais à sua maneira, dentro da sua imperfeição. O masculino categoriza, o feminino vai ver a individualidade e a singularidade de todas as coisas. O masculino coletiviza, o feminino singulariza. Eles são processos diferentes dentro de nós, porque é assim que somos guiados por dentro pela psique, por aquilo que nos anima e que nos dá consciência, seja lá o nome que a gente dê para isso nas nossas experiências. Então, até aqui eu tenho dito para você que dentro da gente a gente tem o princípio masculino e o princípio feminino. Talvez você se identifique mais com um ou com o outro, mas isso não quer dizer que ambos não tenham um processo de participação dentro de você. Talvez um dos dois seja mais difícil de você digerir, de você aceitar, de você lidar com ele e fazê-lo participar da sua vida. É uma outra coisa, mas ambos estão igualmente presentes e acessíveis na medida que a gente vai crescendo. Eu, por exemplo, sou uma mulher que desenvolvi a minha personalidade em cima do princípio masculino, em cima do logos. Então, eu sou uma pessoa que aprendi a discernir e a diferenciar e a identificar padrões desde muito cedo. Então, quando uma pessoa faz A, B, C e D, significa que ela é X para mim. Quando a pessoa faz S, T, U, V, é outra pessoa. Então, quando você é uma pessoa que tende a caracterizar mais, a encontrar mais padrões e dizer assim, eu encontrei esse padrão e esse padrão aqui é o correto, você tem uma tendência a viver na energia masculina. Mas quando você, por exemplo, tem a tendência a viver numa energia mais feminina, você é aquela pessoa que é singularizada. Você vai olhar e vai dizer assim: não, todo ser humano é único. E aí, como eu vou agir em cada situação depende muito. Eu posso padronizar o tipo de amiga que eu sou e o tipo de amigos que eu quero para mim, se eu sou mais voltada para a energia masculina. Mas eu posso dizer que cada amigo é único, cada amigo tem um lugar e eu sou e ajo de um jeito particular e único com cada pessoa que interage comigo. Para uma pessoa que tem uma conexão mais com o princípio feminino, com o princípio Eros, e desenvolveu e criou bases na sua vida aqui, às vezes é muito difícil quando ela encontra alguém, precisa se relacionar com alguém que tem o outro princípio que é muito mais forte, e vice-versa. Então, uma pessoa que é muito mais reflexiva sobre o que é importante, sobre as relações, veja bem, ah, ontem eu falei para você que era tudo bem você pegar o meu sapato emprestado, mas era ontem, hoje é um outro dia. Para uma pessoa de uma conexão maior com o princípio feminino. Ela é ponderada e ela reflete sobre o que é importante momento a momento. E o que é importante agora pode não ser importante para ela amanhã e ela é capaz de ter uma flexibilidade maior para mudar aquilo que ela está vivendo ali naquele momento. Uma pessoa mais voltada para o princípio masculino é uma pessoa que tende a encontrar padrões, a encontrar caixinhas para as coisas e lidar de uma forma mais coletiva. Eu tenho os meus amigos, eu lido com os meus amigos do mesmo jeito. E dentro dessas relações, quando eu tenho certos muito certos e errados muito errados, eu posso me tornar uma pessoa muito rígida. De um lado, se eu sou uma pessoa que tem muito mais contato enraizado com a energia psíquica feminina, com o princípio feminino, com Eros, eu sou uma pessoa que é muito mais flexível e que às vezes pode ser flexível demais e acabar fazendo julgamentos do que é importante e me perder dentro desse processo, porque o que é importante é a momento, e isso pode fazer com que as pessoas achem que eu sou uma pessoa confusa. Mas, na verdade, é uma outra forma de agir perante a vida.
E do outro lado, se eu sou uma pessoa que tem um masculino muito mais enraizado, eu posso ser uma pessoa que tem certos muito certos e errados muito errados, e quanto mais isso está enraizado, mais rígida eu vou ficando, mais julgadora eu vou ficando. E é por isso que nós precisamos dos dois princípios dentro da gente, para a gente poder ter flexibilidade quando é necessário e um pouquinho mais de estrutura quando também é necessário. Percebe que ambos são super importantes dentro da nossa vida e que em nenhum momento eu falei para você que princípio masculino de logos é quando você sai de casa para trabalhar e o local de trabalho é um lugar masculino, porque é um lugar de homem, do que o feminino é quando você está em casa e quando você cuida da casa. É muito menos sobre isso e muito mais sobre atitudes perante a vida. Essa conversa vai ficar longa porque eu preciso realmente que você quebre alguns conceitos e possa refletir um pouco melhor sobre como você lida com o princípio feminino e o princípio masculino, porque são importantes para você entender sobre dinheiro. Porque o dinheiro, gente, ele é feminino. Ele é uma força, ele é um objeto, é algo que a gente se relaciona a partir não do que é certo e errado apenas dentro da gente, não do princípio masculino do logos, do que eu já categorizei e todo mundo faz igual, e sim das singularidades daquilo que eu estou vivendo. Não dizendo que o dinheiro não tem um pezinho no masculino, porque ele tem. A gente vai precisar aprender a fazer contas, aprender a planilhar as coisas, aprender sobre investimentos, ter o conhecimento técnico, desenvolver uma padronização das coisas. Olha, todo mês eu vou ter uma meta de gasto em saúde, em transporte, em supermercado. Isso é um princípio masculino, não está ponderado. É uma regra, é um modelo, é algo que eu estou colocando para mim de meta e eu vou precisar seguir. Mas eu vou fazer as minhas decisões financeiras do dia a dia, elas são femininas, elas são a momento o que eu preciso ali naquele momento, como as minhas emoções estão me regendo, como as minhas relações estão me guiando, como aquilo que está dentro de mim e que vem de um outro lugar que ainda não está diferenciado, que são comportamentos que eu tenho hábito, que eu repito sem inclusive refletir muito da importância desses comportamentos, é aí que o dinheiro vai agir. E ele vai ganhar força dentro do princípio feminino e as pessoas vão ficar irritadas por causa disso. Poxa vida, eu falei que eu iria gastar R$ 200 de transporte esse mês e eu acabei de olhar que eu gastei 400 e eu não sei o que aconteceu, porque era importante, era certo que eu tivesse ficado na meta. Agora eu sou uma pessoa errada porque eu gastei 400. Mas em cada momento que eu tomei uma decisão financeira, eu não estava entendendo ali o que era certo e o que é errado. Eu estava dentro de um contexto, utilizando uma relação entre partes da minha vida do que era importante ali naquele momento, na hora de tomar uma decisão financeira. E esse dinheiro, ele é feminino, ele vai reger as relações. A gente gasta dinheiro não com base no que a gente entende de certo e errado, como uma lei que vale para mim, vale para você e vale para todo mundo, e sim de uma forma singularizada. Entender o dinheiro como um princípio masculino é como se fosse assim: alguém chega para você e diz: o certo é você pegar o seu dinheiro que você poderia comprar um apartamento, você colocar em um investimento e viver de renda, e a renda desse investimento pagar o aluguel. Isso é certo para mim, para você e para todo mundo. Todo mundo deveria fazer isso. Todo mundo deveria ser PJ, porque quando você é PJ, você tem a liberdade, você é mais barato para o empregador e é mais barato para você, porque você ganha um salário maior e você pode gerenciar os impostos que você paga e a sua própria aposentadoria. Você pode ter autonomia para isso. Mas o que
é importante e correto para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, pode não ser para você. E muitas das vezes essa reflexão do que é importante na minha singularidade, no meu contexto de vida, o meu contexto de relações, o meu contexto social, acaba ficando fora das decisões financeiras, porque eu estou seguindo a regra coletivizada, que é boa para um e é boa para todos, que algum guru me passou. E aí eu pego o meu dinheiro e eu digo: "Não, eu não vou comprar nunca uma casa própria, porque o dinheiro tem que estar investido em fundos imobiliários, em pelo menos a minha poupança. Eu ganho mais dinheiro se o meu dinheiro estiver num CDB do que numa casa própria". E, gente, essa é uma das formas de se ver a vida financeira e de se ver dinheiro que é muito dolorosa, porque você acaba tomando decisões com base no que é bom e certo para todo mundo e não do que é bom para você. Da mesma forma que se alguém diz para você que o lugar de mulher não é numa posição de liderança, porque coletivamente o lugar de uma mulher é em casa, porque lá é onde o feminino reina, porque lá é o lugar correto, onde o feminino tem a sua chance de brilhar e de fazer o seu melhor. Gente, isso até me dá uma ativada, porque é de uma asneira tão grande. Como se o lugar da energia psíquica feminina fosse, tipo, confinado na casa, cuidando do lar. E não é nem da mulher e nem do feminino. A energia psíquica feminina, o princípio feminino de Eros, do prazer, da liberdade, da singularidade, das conexões, da vivência no corpo, das emoções, pertence em todos os ambientes e não dentro de casa. E é por isso que o dinheiro, quando ele vai para fora, o dinheiro não está dentro de casa. Você não sai para fora, trabalha e o dinheiro está só dentro de casa para comprar o básico para a família. Ele precisa e deve ser contextualizado para que você saiba como direcionar de uma forma mais sábia o seu dinheiro. Se é importante para você ser PJ, porque financeiramente você tem um salário maior e aí você se responsabiliza por seus impostos, pela sua aposentadoria, pelo seu INSS, por tudo que vai vir de carga que hoje é responsabilidade do empregador por lei e não sua, é uma questão individual. Não deveria ser coletivizado e em nenhum momento ser dito como sendo a solução que é boa para todo mundo. Porque quando a gente fala de dinheiro, não existe uma solução que é boa para todo mundo. Não existe. Existem soluções que financeiramente se encaixam dentro de um contexto, dentro de uma vida, dentro de desejos, dentro das emoções, do que a pessoa carrega dentro de si, das relações que ela quer manter e a vida que ela quer construir para si. E tudo isso faz parte do princípio feminino, faz parte de Eros, não faz parte do Logos. Claro, o masculino é importante porque a gente também aprende, a gente entende padrões, a gente entende modelos, a gente entende que algumas coisas realmente precisam ser regra. Por exemplo, poxa, eu vou enganar uma pessoa para tirar dinheiro dela. Isso é uma questão moral, isso é uma questão ética, é uma questão do Logos, que identificou um padrão, que identificou uma série de comportamentos que são nocivos e são prejudiciais e realmente precisam ser evitados. E talvez não existam contextos em que uma pessoa enganar outra para ter um benefício financeiro seja bom e seja benéfico de alguma forma. Então, existem partes, é claro que o princípio masculino, ele é importante para dar uma estrutura para a nossa vida financeira. Mas o dinheiro, ele é regido principalmente pelas nossas emoções, pelo nosso corpo, pelas nossas relações, pelos contextos que nós vivemos, e tudo é muito singularizado. Se isso fez muito sentido para você, compartilhe aqui comigo as reflexões que você fez sobre feminino, sobre masculino, sobre como o dinheiro está presente na sua vida dentro desse contexto feminino. E começa a perguntar para você mesma:
Será que eu estou lidando com o meu dinheiro com um princípio masculino rígido demais, me cobrando demais, tentando fazer sempre o que é certo, e é certo para mim, porque é certo para todo mundo, porque está todo mundo me dizendo que eu tenho que fazer desse jeito, que eu tenho que poupar 15% do meu salário, porque eu tenho que investir em ações, porque eu tenho que pegar o dinheiro em vez de comprar casa própria, eu tenho que investir para viver de renda. Ou será que eu talvez esteja num princípio feminino em excesso também, vivendo com prazer, no contexto do dia a dia, mas também sem uma estrutura, sem pensar também em algo que dentro de mim me dá uma estrutura financeira e me faz crer e me faz sentir que, de alguma forma, essa vida financeira está aqui na minha mão, sobre o meu planejamento, sobre o meu comando. É importante que você entenda, é claro, que o princípio feminino ele rege a vida financeira, mas o masculino também está presente, como um suporte desse processo. Um não existe sem o outro. Um dá suporte e complementa o outro. A gente não tem só um e só outro, mas que precisamos compreender que o dinheiro está sim dentro do feminino e que é feminino lidar com o dinheiro. Se esse episódio fez sentido para você, eu vou te convidar a compartilhar ele com outras pessoas, a avaliar ele aqui na plataforma e quem sabe também se inscrever no canal, ativar as notificações para que toda quinta-feira você receba no seu celular, na sua plataforma, a notificação de que tem um episódio novo. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.